Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 84. O Sofrimento. Um animal morto, de grande porte, boiava rio abaixo. Pousados sobre ele, vários abutres lhe dilaceravam a carcaça. Enxotavam os outros abutres até se saciarem e só então levantavam voo e se iam. Os outros ficavam esperando nas árvores das margens ou circulando nos ares. O sol acabara de nascer e o capim estava todo molhado de orvalho. Os campos verdes do outro lado do rio cobriam-se de neblina e as vozes dos camponeses se ouviam, distintas, por sobre as águas. Era uma bela manhã, fresca e nova. Um filhote de macaco brincava por perto da mãe, nos galhos de uma árvore. Corria por um galho, saltava para outro e voltava correndo ou ficava perto da mãe a dar pulos. Esta parecia enfastiada com aquelas momices e de vez em quando descia de uma árvore e subia noutra. Ao descer, o filhote se grudava a ela, saltando-lhe às costas ou pendurando-se-lhe por baixo. Tinha uma cara miudinha, com dois olhinhos cheios de traquinice e medrosa malícia. Que medo nós temos do novo, do desconhecido. Gostamos de permanecer fechados em nossos hábitos diários, nossas rotinas, brigas e ansiedades. Gostamos de pensar pela mesma maneira habitual, seguir o mesmo caminho, ver as mesmas caras e ter as mesmas preocupações. Não gostamos de contatos com estranhos e, quando os temos, mantemo-nos reservados e confusos. E quanto nos assusta encontrar um animal que nunca vimos. Movemo-nos entre as paredes de nossos próprios pensamentos e, quando nos aventuramos a sair, permanecemos dentro das dependências dessas paredes. Nunca temos um findar, mas nutrimos sempre o contínuo. Transportamos de dia para dia as nossas cargas de ontem. Nossa vida é um movimento prolongado e contínuo, e nossa mente está embotada, insensibilizada. Foi-lhe difícil parar de chorar. Não era um pranto controlado ou moderado, mas um soluçar que lhe sacudia o corpo todo. Era um homem relativamente moço, vibrante, com olhos de visionário. Durante algum tempo ficou impossibilitado de falar, e quando afinal o fez, sua voz tremia e ele de vez em quando prorrompia de novo em soluços, livremente e sem constrangimento. Passados momentos, disse: "Não choro desde o dia da morte de minha mulher. Não sei o que me fez chorar agora desta maneira, mas foi um verdadeiro alívio. Já chorei outras vezes, junto com ela, quando viva, e o pranto era então purificador como o riso, mas depois da sua morte, tudo mudou. Eu gostava de pintar, mas hoje não posso tocar nos pincéis, nem olhar para as coisas que pintei. Nestes últimos 6 meses, ando como se estivesse morto. Não tínhamos filhos, porém ela estava grávida, e agora partiu para sempre. Até hoje quase não posso crê-lo, pois tudo fazíamos em comum. Ela era tão bela e tão boa, e que vou fazer agora? Lamento ter tido esta explosão de sentimento, e só Deus sabe os motivos que a ela me levaram, mas sei que me fez bem chorar. Entretanto, as coisas nunca mais voltarão a ser como dantes. Alguma coisa se apagou para sempre na minha vida. Há dias peguei dos pincéis e os senti como estranhos. Outrora eu nem sentia ter um pincel na mão. Hoje ele me pesa e incomoda. Muitas vezes me encaminhei para o rio, desejando não mais voltar. E entretanto, voltei sempre. Não podia ver outros rostos, porque o seu estava sempre diante dos meus olhos. Eu durmo, sonho e como em companhia dela, mas sei que a vida jamais será como foi. Já refleti sobre tudo isso, procurando racionalizar o caso e compreendê-lo, mas sei que ela não existe mais.
Sonho com ela, noite por noite, todavia não posso dormir o tempo necessário, por mais que o tente. Não ouso tocar nos seus objetos e o próprio cheiro deles me põe quase louco. Tenho procurado esquecer, mas o que quer que faça, a vida nunca mais voltará a ser como dantes. Gostava de ouvir os passarinhos, mas hoje tenho vontade de destruir tudo. Não posso continuar desta maneira. Não tornei a visitar nenhum dos nossos amigos desde a sua morte, porque sem ela eles nada significam. Que devo fazer? Permanecemos em silêncio durante muito tempo. O amor que se converte em sofrimento e ódio não é amor. Sabemos o que é amor? É amor aquilo que, quando contrariado, se torna fúria? Há amor quando há ganho e perda? Amando-a, tudo o mais deixava de existir. Esquecia-me de tudo, até de mim mesmo. Conheci um amor assim, e ainda tenho este amor por ela, mas agora estou cônscio de outras coisas também, cônscio de mim mesmo, de minha tristeza, dos dias de sofrimento. Com que rapidez o amor se converte em ódio, ciúme, tristeza. Como nos perdemos completamente no meio da fumaça, como fica longe aquilo que estava tão perto. Estamos agora cônscio de outras coisas que, subitamente, se tornaram muito mais importantes do que tudo. Estamos agora cônscios de que nos achamos sós, sem um companheiro, sem vermos o sorriso e ouvirmos a voz familiar, penetrante. Estamos agora cônscios de nós mesmos, e não do outro somente. O outro era tudo, e nós nada. Agora o outro não existe mais, e nós somos o que é. O outro é um sonho e a realidade é o que somos. Foi real o outro ou apenas um sonho de nossa própria criação, revestido da beleza de nossa própria alegria, que tão depressa se desvanece? O desvanecer-se é a morte e a vida é o que somos. A morte não pode cobrir sempre a vida, por mais que o desejemos. A vida é mais forte do que a morte. O que é mais forte do que o que não é. Como amamos a morte e não a vida. A negação da vida é tão agradável, um esquecimento tão confortador. Quando o outro existe, nós não existimos. Quando o outro existe, somos livres, desimpedidos. O outro é a flor, o próximo, o perfume, a lembrança. Todos desejamos o outro. Todos estamos identificados com o outro. O outro é importante e nós mesmos não somos. O outro é o nosso sonho de nós mesmos e, ao despertarmos, somos o que é. O que é imortal, mas queremos pôr fim ao que é. O desejo de findar faz nascer o contínuo, e o que é contínuo não conhecerá nunca o imortal. Sei que não posso continuar a viver assim, como um homem semi-morto. Não tenho certeza, absolutamente, de estar compreendendo o que dizeis. Estou tão atordoado que não posso entendê-lo bem. Já não notastes que, muitas vezes, mesmo quando não prestamos toda a atenção ao que se nos diz ou ao que lemos, há todavia uma escuta, inconsciente talvez, e que alguma coisa penetra, mesmo sem o querermos? Embora não olhemos deliberadamente para uma árvore, posteriormente a imagem dela se nos apresenta de súbito ao espírito, em todas as suas minúcias. Nunca vos aconteceu isto? É natural estejais atordoado pelo recente choque, mas, sem embargo, quando sairdes deste aturdimento, o que agora estamos dizendo será lembrado e poderá ser de alguma ajuda. Mas importa compreender isto. Quando sairdes do choque, o sofrimento será mais intenso e vosso desejo será de escapar, de fugir de vosso próprio sofrimento. E muita gente quererá ajudar-vos a fugir, com as mais plausíveis explicações, conclusões a que chegaram eles próprios ou outros, racionalizações de toda ordem. Ou vós mesmo achareis um refúgio agradável ou desagradável, onde afogar o sofrimento. Agora ainda estáis muito aproximado do acontecimento, mas com o passar do tempo começareis a desejar alguma espécie de consolação.
religião, misantropia, atividades sociais ou alguma ideologia. Mas as fugas, de qualquer espécie que sejam, para Deus ou para a bebida, servem apenas para impedir a compreensão do sofrimento. O sofrimento tem de ser compreendido e não ignorado deliberadamente. Ignorá-lo é dar-lhe continuidade. Ignorar propositadamente o sofrimento é fugir-lhe. A compreensão do sofrimento requer que o consideremos de maneira operante, experimental. Investigar não é buscar um resultado definido. Se buscais um resultado definido, não é possível a investigação. Se sabeis o que desejais, o esforço para alcançá-lo não é investigação. Se procurais vencer o sofrimento, o que significa condená-lo, não compreendereis o seu processo integral. Quando tentamos dominar o sofrimento, nossa única preocupação é de evitá-lo. Para se compreender o sofrimento, não deve haver ação positiva por parte da mente, justificando-o ou dominando-o. A mente tem de estar completamente passiva, silenciosamente vigilante, para poder seguir, sem hesitações, a revelação do sofrimento. A mente não pode seguir a história do sofrimento, se está amarrada a alguma esperança, conclusão ou lembrança. Para seguir o célebre movimento do que é, a mente deve estar livre. A liberdade não se alcança no fim. Ela tem de existir exatamente no começo. Qual é a significação de todo este sofrimento? Não é o vosso sofrimento indício de conflito, o conflito da dor e do prazer? O sofrimento não é um sinal de ignorância? Ignorância não é falta de conhecimentos a respeito de fatos. Ignorância é o desconhecimento do processo total de nós mesmos. Haverá sofrimento enquanto não houver compreensão dos movimentos do eu, e as atividades do eu só podem ser descobertas na ação das relações. Mas minha vida de relação está acabada. As relações nunca se acabam. Pode haver o fim de uma determinada relação, mas o estado de relação não pode acabar. Ser é estar em relação, e nada pode viver no isolamento. Embora tentemos isolar-nos numa determinada relação, esse isolamento gerará inevitavelmente sofrimentos. O sofrimento não é processo de isolamento. Pode a vida tornar a ser o que já foi? Pode a alegria de ontem ser repetida hoje? O desejo de repetição só aparece quando não há alegria hoje. Quando o hoje está vazio, voltamos a atenção para o passado ou para o futuro. O desejo de repetição é desejo de continuidade, e na continuidade jamais existe o que é novo. A felicidade existe, não no passado ou no futuro, mas tão só no movimento do presente.